Muito bem, 11 horas 36 minutos. Eu sou Rafael Henrique, sou catequista e hoje nós não vamos ter o nosso estudo bíblico normal, hein? Hoje vai ser diferente. Por quê, Rafael? Ora, porque ontem foi quarta-feira de cinzas e a quaresma começou. Então hoje meu coração tá pedindo aqui pra gente fazer uma catequese especial, hein? Sobre esse tempo tão importante pra nossa vida espiritual. Então amanhã a gente vai continuar o nosso estudo bíblico do livro de Esther. E hoje nós vamos falar sobre quaresma. Muita gente participa, da quaresma por tradição, mas não entende assim profundamente o significado. Então hoje preparamos esse programa especial para você entender tudo sobre esse tempo sagrado. Sejam todos bem-vindos ao tempo de quaresma. E o que é quaresma, Rafael? Ora, meus irmãos, quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa, Começa na quarta-feira de cinzas, começou ontem e vai terminar na quinta-feira santa. São 40 dias de preparação espiritual intensa para celebrarmos um mistério central da nossa fé. Você sabe qual é o mistério central, meus irmãos? É a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas, Rafael, por que 40 dias? Esse número não é por acaso, ele é profundamente bíblico. Quanto tempo Jesus jejuou no deserto, hein? Foram 40 dias, antes dele começar o seu ministério público. Moisés ficou 40 dias também lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, não é? E o povo de Israel caminhou quantos anos pelo deserto até entrar na terra prometida? Foi 40 também, Não 40 dias, foram 40 anos. Elias caminhou 40 dias também até o Monte Horebe, para encontrar Deus. Então, na Bíblia, o número 40, ele sempre representa um tempo de preparação, de consagração, de provação também, de transformação. É um período em que Deus trabalha profundamente no coração do seu povo. E a quaresma é isso para nós, um tempo em que Deus quer trabalhar no nosso coração, nos preparar, nos transformar, nos purificar. Rafael, ontem foi quarta-feira de cinzas. Por que nós recebemos cinzas na testa? Olha, você sabia que a imposição das cinzas é um dos ritos mais antigos e significativos da igreja? Você sabia também que as cinzas são feitas das palmas benzidas no domingo de Ramos do ano anterior? Ou seja, aquilo, que foi usado para aclamar Jesus, agora é queimado e vira símbolo de quê? De arrependimento. Isso nos ensina algo profundo. Aquela mesma multidão que gritou Hosana lá no domingo de Ramos, uma semana depois gritou crucifica-o, na sexta-feira santa. Isso é a inconstância humana. Isso é o nosso coração dividido. Então as cinzas são símbolo de arrependimento e de humildade
Na Bíblia, quando alguém se arrependia profundamente, né, de seus pecados, rasgava as vestes, colocava cinzas na cabeça. Era um sinal visível de conversão interior. O padre, né, ele faz uma cruz assim na nossa testa com cinzas, e aí ele diz: lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Essa frase vem de Gênesis, está lá no capítulo 3, versículo 19, quando Deus diz a Adão, né? Deus diz a Adão, depois do pecado, é um lembrete então da nossa mortalidade, de que a vida aqui ela é passageira, de que não podemos nos apegar às coisas desse mundo, porque tudo é temporário. Então o padre também costuma dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira pregação de Jesus, sabia disso, meus irmãos? Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. É um chamado à mudança de vida, à transformação, à adesão total a Cristo. É um lembrete poderoso de que precisamos nos converter enquanto há tempo, que a morte virá e não sabemos quando, e que precisamos viver com urgência espiritual que eu estou dizendo. Agora vamos falar de jejum também, de abstinência, vamos entender. Aqui é onde muita gente tem dúvida, então vamos esclarecer. Começando sobre o jejum obrigatório. A igreja pede, né, para a gente jejuar em 2 dias apenas. Quarta-feira de cinzas e também sexta-feira santa. Rafael, mas o que é esse jejum? Chamado de jejum eclesiástico. Meus irmãos, não é ficar sem comer. Muita gente pensa que é isso, né? Ficar sem comer nada. Não, é fazer uma refeição completa, né? Você faz uma refeição completa no dia, geralmente o almoço. E aí você faz 2 refeições menores. Por exemplo, o café da manhã e o jantar. Essas 2 refeições juntas não devem ultrapassar a quantidade da refeição principal, que é o almoço. Isso é um jejum. É você comer só o que é realmente necessário ali, para você ficar bem. E quem deve jejuar? Não é todo mundo não, hein? Católicos de 18 a 59 anos, viu? Menores de 18 e maiores de 59 estão dispensados. Também estão dispensados as grávidas, os doentes e quem faz trabalho pesado. Eu me recordo do meu sogro, meu falecido sogro, ele tinha que se alimentar de 3 em 3 horas, né? Era uma recomendação médica. Então, nesse caso também, pessoas que passam por isso também estão dispensadas. E a abstinência de carne? Essa é obrigatória, hein? É obrigatória em todas as sextas-feiras da Quaresma. São 6 sextas-feiras, né? A quarta-feira de cinzas também é dia de abstinência. E quem deve fazer abstinência? Todos os católicos a partir de 14 anos de idade, viu? E o que não pode comer é carne vermelha, né?
e também carne de aves. Então você pode comer peixe, você pode comer... O que mais, hein? Frutos do mar, pode comer ovos, laticínios. O sangue de Jesus, ele foi derramado numa sexta-feira. É por isso que nós honramos esse dia com abstinência. Mas atenção! O jejum da quaresma não é apenas de comida. Esse é o mínimo que a igreja pede. O verdadeiro jejum quaresmal, ele é muito mais profundo. É jejum de quê, meus irmãos? Jejum de pecado, de vícios, de tudo que nos afasta de Deus. Olha, eu percebi que as redes sociais, ela costuma roubar um pouco assim do meu tempo de oração. Então, sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu vou jejuar de redes sociais 40 dias. E você vai jejuar de quê? Pode jejuar de fofoca, né? Pode jejuar de reclamação. Jejuar de pornografia. Jejuar de bebida alcoólica, jejuar de televisão fútil que enche a mente de mundanismo. São várias as coisas que você pode jejuar. E Isaías 58 nos ensina qual é o jejum que Deus quer. A Bíblia diz o seguinte: não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Não é que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, vistas o nu e não te incomodes da tua carne, diz aqui Isaías 58. Então o jejum verdadeiro, ele transforma. Não é só um ritual, é uma conversão de vida. Então vamos lá para os 3 pilares da quaresma. A tradição da igreja nos ensina que a quaresma se sustenta em 3 pilares. O primeiro, claro, é a oração. A quaresma é tempo de você rezar mais, de você intensificar a sua vida de oração. Não basta manter a mesma rotina espiritual, é tempo de você ir além. E como você fazer isso? Como você faz isso, hein? Como fazer isso? Bom, vá à missa, não só aos domingos, mas também durante a semana. Lembre-se que a Eucaristia é o centro da nossa fé. Reze o terço diariamente. Se você já reza, reze 2 então, reza o rosário. Nossa Senhora pediu isso lá em Fátima, lembra? Faça também a Via Sacra toda sexta-feira. Meditação profunda sobre o caminho de Jesus até o Calvário. Leia a Bíblia também diariamente, pelo menos um capítulo ali por dia. A palavra de Deus, ela é um alimento espiritual. Hoje é quinta-feira eucarística, né? Então faça adoração ao Santíssimo. Passe tempo em silêncio diante de Jesus eucarístico. Participe de retiros espirituais, palestras, grupos de oração. Reze as horas litúrgicas. Enfim, a quaresma, meus irmãos, é tempo de intimidade com Deus, é tempo de aprofundar o relacionamento.
São João Paulo II dizia: o mundo de hoje precisa de homens e mulheres de oração. Então, o primeiro pilar é a oração. E o segundo é o jejum. Nós já falamos, do jejum. Mas o verdadeiro espírito quaresmal nos chama a ir além do mínimo. Muitos católicos fervorosos jejuam todas as quartas e sexta-feiras da quaresma. Outros fazem jejum de pão e água, uma vez por semana. Alguns fazem um jejum de Daniel. Sabe como é o jejum de Daniel? Só vegetais e água. Mas lembre-se, o jejum de comida deve sempre vir acompanhado do jejum de pecado. De que adianta você não comer carne na sexta-feira, mas viver de fofoca ali no mesmo dia, falando mal dos outros, destruindo a reputação do próximo? De que adianta você fazer um jejum de comida, mas continuar ali se alimentando de pornografia? De que adianta você se abster de carne, mas não se abster de mentira, de adultério? O jejum verdadeiro, meus irmãos, é mortificação da carne para vivificação do espírito. É dizer não aos desejos da carne, para dizer sim aos desejos de Deus. Santo Agostinho dizia, o jejum do corpo é alimento da alma. E o terceiro pilar, você sabe qual é? São 3, Já falamos do jejum, já falamos da oração, e o terceiro pilar, qual será que é? Você sabe? Vou deixar você pensar um pouco aí. Você sabe qual é o terceiro pilar? Bom, se você disse caridade, se você disse esmola, você acertou. A quaresma é tempo de partilhar, meus irmãos. De olhar para fora de si mesmo, de você começar a ver a necessidade do próximo. Ah, Rafael, então eu devo dar dinheiro para os outros? A esmola não é só isso, não. Tem gente que pensa que só dar dinheiro pro próximo. Não. Caridade é toda obra de misericórdia. Por exemplo, obras, de misericórdia corporais são, por exemplo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, socorrer os presos. Temos também as obras de misericórdia espirituais. Por exemplo, dar um bom conselho, corrigir quem está errado, aqueles que erram, consolar os aflitos. Rogar a Deus pelos vivos, pelos defuntos, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, perdoar as injúrias. Então, na quaresma, pratique essas obras. Pode visitar um asilo, pode levar alimentos para uma família necessitada, pode doar roupas, pode ajudar alguém em dificuldade, pode dar consolo para quem está triste. Perdoe também quem te ofendeu.
Jesus diz lá em Mateus 25 o seguinte: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me recolhestes. Estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Preso também e vieste ver-me. E quando perguntaram, quando fizeram isso, Jesus respondeu: todas as vezes que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Rafael, posso fazer festa na quaresma? Recebi aqui essa pergunta de uma ouvinte aqui, ó. A dona Tereza, obrigada pela pergunta aqui, amiga. Posso fazer festa? Ora, essa é uma pergunta muito comum, né? A quaresma é tempo de recolhimento espiritual. Não tempo de tristeza mórbida. É tempo de recolhimento e não de tristeza. Então a igreja não proíbe celebrar aniversários ou casamentos na quaresma. Muita gente pensa, que não pode casar na quaresma. Você pode comemorar, pode reunir a família, pode fazer um almoço festivo. O que você deve evitar é festas mundanas. Nada de bebedeira, nada de farra, nada de baladas, tudo que seja contrário ao espírito de conversão, viu? É como quando alguém da família está doente, grave no hospital. Será que você vai fazer uma festa barulhenta em casa? Claro que não, Você vai ficar recolhido, esperando notícias do familiar. A quaresma é isso. Jesus está no hospital, caminhando para a cruz. Então não é tempo de festa, é tempo de acompanhar Jesus em sua paixão. Inclusive, antigamente era proibido, casar na quaresma. Hoje a igreja permite, mas assim, a igreja permite, mas desencorajava, O ideal é casar depois da Páscoa. Muitos católicos também fervorosos fazem sacrifícios extras, não ouvem música secular, só música católica. Muitos não assistem novelas ou programas fúteis. Muitos não comem doces, não bebem refrigerante. Cada um, vai segundo a sua devoção, sua consciência, mas sempre buscando viver com mais sobriedade, seriedade espiritual. Rafael, é verdade que o domingo não faz parte da quaresma? Olha, os domingos tecnicamente não fazem parte. Por isso, quando nós contamos, são 40 dias sem contar os domingos. Porque domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, mesmo na quaresma. Por isso, quem faz promessa, de jejuar algo durante a quaresma, pode, entre aspas, folgar ali aos domingos. Se você prometeu não comer doce na quaresma, pode comer aos domingos. Mas isso não é obrigatório. Muitos preferem manter ali o sacrifício também aos domingos, por amor a Jesus. E a campanha da fraternidade, você já sabe? A Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, promove todo ano, durante a quaresma, a campanha da fraternidade. É uma ação pastoral que propõe um tema e também um lema para refletirmos durante esses 40 dias.
O tema desse ano é fraternidade e moradia. O lema é Ele veio morar em nós. Então, a campanha da fraternidade nesse ano foca no direito à moradia digna. Cada ano, a CNBB foca num problema social diferente. Já tivemos campanhas sobre fome, sobre violência, sobre meio ambiente, sobre saúde pública, sobre trabalho. Então, o objetivo é nos fazer atentos aos problemas do mundo e também a nos mover à ação. Não basta só orar, é preciso agir. Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então, durante a quaresma, você vai perceber que a sua paróquia vai promover aí reflexões sobre o tema. Vão também arrecadar fundos para projetos sociais. Rafael, então, como viver a quaresma? Primeiro, faça um projeto quaresmal pessoal. Pegue aí papel, caneta hoje e escreva: nessa quaresma irei jejuar de... Aí você coloca ali na frente: nessa quaresma eu vou orar. E você coloca as suas intenções. Nessa quaresma vou praticar caridade fazendo... Então seja específico, viu? Não seja genérico. Tipo, vou ser melhor. Não. Isso não funciona. Tem que escrever coisas concretas. Por exemplo, vou rezar o terço todo dia às 7 da noite. Vou jejuar todas as quartas e sextas. Vou visitar um asilo todo sábado. Mais uma dica é você participar da Via Sacra toda sexta-feira. Muitas paróquias fazem, né, a Via Sacra pública pelas ruas na sexta-feira. Então participe. E confissão, não falei ainda, hein, sobre o sacramento da confissão. A quaresma é tempo de reconciliação, lembra? De fazer as pazes com Deus. Então, examine aí a sua consciência, faça uma boa confissão, receba o perdão de Deus e limpe a sua alma. Você vai perceber que os horários aí das confissões na sua paróquia serão mais flexíveis. Terá mais oportunidades de você fazer a sua confissão. Então aproveite. E uma última dica é você ler e meditar sobre as paixões de Cristo. Leia ali o capítulo 26, 27 de Mateus. Capítulo 14 e 15 de Marcos também. De Lucas é do 22 ao 23 e de João é 18 ao 19. Então medite, imagine a cena, entra ali na narrativa, sinta o que Jesus sentiu. Meus irmãos, finalizando aqui nossa reflexão, nossa catequese, né, sobre a quaresma. A quaresma não é tristeza, viu? Muita gente pensa, quaresma é tempo triste, tempo pesado. Não, tá errado. A quaresma é tempo de conversão, de renovação, de preparar, né? De uma preparação para a maior festa do ano, meus irmãos. Qual é a maior festa do ano? É o Natal? Não, é a Páscoa, meus irmãos. É a Páscoa.
É como um atleta que treina para uma grande competição. O treino é duro, mas o atleta não está triste, ele está empolgado, porque sabe que o treino vai o preparar para a vitória. Então, Quaresma é o nosso treino espiritual. É o preparo para a vitória gloriosa da ressurreição. Quaresma também é tempo de esperança, de alegria antecipada, de preparação para a festa maior. Por isso, não viva a Quaresma com cara fechada, viu? Com semblante triste, com um ar de sofrimento. Viva a Quaresma com alegria, com entusiasmo, com a certeza de que Deus está trabalhando em você. É, meu amigo e minha amiga, é tempo de conversão. A Quaresma é uma oportunidade de ouro que Deus nos dá todo ano para recomeçar, para nos renovar. Não desperdice essa graça. Não viva esses 40 dias como se fossem dias comuns. Jejue com seriedade, ore com intensidade, pratique caridade. E você vai ver que vai chegar na Páscoa completamente transformado. Você vai se transformar uma pessoa mais próxima de Deus, mais santo, mais livre. Uma pessoa mais de Deus. Meus irmãos, amanhã a gente vai continuar o nosso estudo bíblico normal, tá bom? Então, viva intensamente esses primeiros dias da Quaresma, que Deus abençoe você tremendamente. Um forte abraço. E eu termino aqui a nossa catequese com essa frase: convertei-vos e crede no Evangelho.